Olá, divininhos e divininhas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos começar a nossa unidade 4, em que nós vamos falar sobre a organização social. Nós iniciamos aí essa unidade 4 do nosso livro, falando um pouquinho sobre a organização social. E aí, no livro de vocês vem o seguinte questionamento. Em sua opinião, a sociedade humana é bem organizada? A seguir, você conhecerá um pouco mais sobre um inseto considerado modelo de organização social, a abelha. Vamos lembrar, nós vivemos em uma sociedade e nós, seres humanos, somos seres sociais, porque nós convivemos em sociedade, nós convivemos com as outras pessoas e essa convivência vai fazer com que a gente seja um ser social. Nós vamos descobrir agora por que é que a abelha é considerada um inseto com organização social, que é um pouquinho diferente do que a gente já vem estudando. Aí na página 64 vem falando um pouquinho sobre a vida das abelhas. As abelhas são insetos sociais vivendo em colônias organizadas em que os indivíduos se dividem em castas, possuindo funções bem definidas que são executadas visando sempre a sobrevivência e manutenção do enxame. Numa colônia, em condições normais, existe uma rainha, cerca de 5.000 a 100.000 operárias e de 0 a 400 zangões. A rainha tem por função a postura de ovos e a manutenção da ordem social na colmeia. A larva da rainha é alimentada pelas operárias com a geleia real, produto rico em proteínas, vitaminas e hormônios. Somente a rainha é capaz de produzir ovos fertilizados, que dão origem às fêmeas, operárias ou novas rainhas, além de ovos não fertilizados, que originam os zangões. Em casos especiais, as operárias também podem produzir ovos, embora não fertilizados, que darão origem aos zangões. A rainha está sempre acompanhada por um grupo de 5 a 10 operárias encarregadas de alimentá-la e cuidar de sua limpeza. As operárias realizam todo o trabalho para a manutenção da colmeia. Elas possuem os órgãos reprodutores atrofiados, não sendo capazes de reproduzirem. Em compensação, elas possuem órgãos de defesa e trabalho perfeitamente desenvolvidos, muitos dos quais não são observados na rainha ou no zangão. Os zangões são os indivíduos machos da colônia, cuja única função é fecundar a rainha durante o voo nupcial. Vamos lá. Vem aqui falando um pouquinho como é a vida das abelhas. Percebam que as abelhas, elas estão organizadas por castas. É como se a gente colocasse numa pirâmide as funções que são mais importantes ou que seriam essenciais, até aquelas outras que podem melhorar a vida dessas que estão acima. Da mesma forma, isso vai funcionar na vida de nós seres humanos. Nesse caso aqui, a gente considera a abelha que ela tem uma organização social porque cada uma vai ter a função dela. Mas vamos lembrar aquilo que nós já trabalhamos muito, que os animais, eles não têm como mudar a própria vida, de acordar hoje e falar assim, eu não estou afim de ser operária, eu quero ser um zangão. Ou dizer, cansei de ser rainha, hoje eu vou querer ser uma operária. Elas não têm como decidir que vão mudar a vida delas nessa organização social. Elas vão nascer, vão vestir aquele trajezinho bonitinho e vão fazer sempre a mesma função todos os dias. É aí que nós vamos entrar no capítulo 11, que são os direitos e deveres. Às vezes nós somos comparados aí um pouquinho com as abelhas, porque nós também nos organizamos em comunidades, cada um com uma determinada função. Só que aí vai ter uma diferençazinha, que nós seres humanos, nós podemos desenhar, ou seja, nós podemos projetar como será a nossa vida, de modo que se a gente trabalha com uma coisa e a gente não está gostando, a gente pode criar meios de conseguir melhorar isso. Claro que em algumas situações, dependendo da situação social que essa pessoa tenha, ela precisa fazer muitas coisas ou ela precisa do apoio do governo para poder tratar disso, que a gente vai ver mais na frente. Trouxe aí pra gente ver a conversa da corujinha amiga com um pequeno esqueminha para a gente poder entender. As pessoas, elas costumam agir. Essas ações, elas vão ser de acordo ao quê? A valorização. Qual valorização que a gente dá? Para os objetos ou para as pessoas. Quando a gente age para valorizar um objeto ou uma pessoa, nós estamos procurando realizar o que é bom para todos. Só que aí é que tá. Quando a gente faz essa realização do bem comum, nós não podemos esquecer também do bem individual, já que estamos todos aí vivendo em sociedade.
Ou seja, não adianta a gente dizer que é para o bem de todos se algumas pessoas individualmente estejam sofrendo com aquilo ali. Outra coisa aí que implica no bem comum. O bem de todos, ele precisa estar atrelado ao bem de cada um. Para que isso aconteça, existe uma coisinha chamada conciliação. Essa conciliação vai ser basicamente assim: nós vamos entrar em um acordo em que o bem individual, junto com o bem social e o bem coletivo, estejam juntos, estejam em harmonia, para que aí a gente faça o nosso exercício da cidadania. Esse exercício da cidadania vai trazer com eles direitos e deveres. Esses direitos e deveres devem estar presentes em todos os setores da sociedade. Direito seria basicamente aquilo que não pode ser negado àquela pessoa. O dever seria uma obrigação que nós temos com a sociedade. Isso deve estar na educação, na família, no trabalho, na política. Por exemplo, educação. Educação é um direito de todos. Todos têm direito à educação, ou seja, todos têm o direito de ir para a escola. Então, nós devemos ter na nossa organização social, na nossa sociedade, escolas que sejam para todos. Isso para pessoas que possuem condições de pagar e para pessoas que não possuem condições de pagar. No caso das pessoas que não possuem condições de pagar, ela deve ter uma escola gratuita que permita que ela consiga concluir os seus estudos. Um exemplo de dever seria na política. Nós estamos aí vivendo um período de eleições. É um dever, no caso da nossa sociedade brasileira, que a gente vá votar em candidatos. Isso tem uma idade determinada e tudo mais. É um dever, ou seja, é como se fosse uma obrigação que a gente vai votar, para que a gente também consiga manter a nossa sociedade mais organizada. Mas o ato de votar, além dele ser um dever, ele também é um direito, porque existiram períodos em que as pessoas elas não podiam votar, mulheres ou as pessoas que eram escravos, e por aí vai, que a gente vai discutir melhor isso nas nossas aulas online. É aí que veio um filósofo chamado Hegel. Olha que maravilhoso Hegel. Eu coloquei aqui uma caricatura dele. Coisa maravilhosa, não é mesmo? Hegel, filósofo alemão, afirma que o conjunto desses setores forma a sociedade civil e que esta é a mediação para a composição do Estado. É somente no Estado, representado pelo seu governo, que ocorre a conciliação do individual com o coletivo, porque para cada direito do cidadão há um dever e para cada dever há um direito. Por exemplo, você tem direito à educação. Por outro lado, tem o dever de estudar, que é o que a tia Michele já vinha falando. O que seria esse Estado? Estado é uma instituição, fala no âmbito geral. Pode entrar também aí, qual seria o papel do Estado? O papel do Estado seria basicamente proporcionar que as pessoas consigam ter os seus direitos assegurados e que elas cumpram os seus deveres, como nesse caso, que é o exemplo de que vocês têm o direito de estudar, mas, por outro lado, você deve estudar. Se o Estado está dando esse direito de você estudar, você tem o dever de cumprir com isso, de você conseguir estudar. Então, não é só você ter o direito de ir para a escola e ir para a escola não estudar. Aqui a tia Michele colocou uma representação, um croquis de Brasília, que Brasília seria o lugar onde nós temos governantes em prol de conseguir fazer essa conciliação entre as pessoas para que haja o bem comum. E é aí que nós vamos para o que é o Tesouro Escondido. O Tesouro Escondido vem com uma citação de Hegel que diz o seguinte: é no Estado que consiste a união do direito e do dever, que é uma das condições mais importantes para a satisfação e a união dos interesses individuais com os interesses coletivos. É o Estado, a realidade, em ato da liberdade concreta. Basicamente, Hegel vem falando aqui, o Estado seria o responsável para fazer essa conciliação do que seria bem para os indivíduos enquanto pessoas únicas e bem para o coletivo, para que todos consigam alcançar um objetivo em relação àqueles direitos e àqueles deveres. Então,
basicamente o Estado que vai ser um dos responsáveis para conciliar o bem comum, que é o bem coletivo, com o bem individual, que é o bem de cada pessoa. Depois nós vemos aí uma citação de Pinsky: exigir direitos é parte da cidadania, mas respeitar os contratos sociais é sua contrapartida. Talvez por não fazermos a nossa parte ou não termos a consciência de pertencer a um coletivo, é que somos tão flexíveis com irregularidades que acabam prejudicando a todos. E o fato de mantermos a maioria da população sem os direitos básicos de cidadania nos impede de construir a nação cidadã que desejamos. Aqui ele já faz uma reflexão mais crítica. Às vezes as pessoas acreditam que nem sempre a gente deva cumprir alguns direitos ou deveres. Só que aí é que tá. No caso desse autor, ele fala o seguinte, que quando a gente exige um direito, essa exigência faz parte da cidadania. Só que a gente tem que respeitar esses contratos sociais. O que seria esse contrato social? Lembra que tia Michele falou que as pessoas elas viviam livremente, sem nenhuma ordem, sem nenhuma lei, e aí elas resolveram se organizar e começaram a colocar algumas regras para que elas conseguissem viver melhor? Vai ser isso. O contrato social é quando os indivíduos resolvem criar regras para que haja uma organização social. No entanto, algumas pessoas, elas acreditam, podem burlar um pouquinho, fazendo algumas coisas que são irregularidades. Como, por exemplo, nós temos aí o contrato social em que nós devemos respeitar as filas. Quando você coloca o seu colega na sua frente, aquilo ali está desrespeitando um contrato social. Então você está fazendo uma irregularidade. É basicamente isso que ele fala. Só que é que tá. Se a gente não consegue manter essa regularidade de cumprir esse contrato social, a gente não tem como construir uma cidadania. E a nossa terceira citação aí do Tesouro Escondido diz o seguinte: indivíduos lutando por seus direitos são indivíduos que conhecem seus direitos e deveres e, portanto, não são passíveis de manipulação ou dominação. Quem falou isso? A maravilhosa Maria Olívia de Matos Oliveira. Lembra que tia Michele falou que nós precisamos ser pessoas conscientes, reflexivas em nosso pensamento? Pois é, as pessoas que elas fazem as manifestações em prol dos seus direitos e dos seus deveres, elas estão lutando por algo que o Estado deve fazer por elas, que as instituições devem fazer por elas. Quando a gente conhece os nossos direitos, conhece os nossos deveres, se alguém mal intencionado quiser falar alguma coisa pra gente dizendo que a gente deveria fazer de outra forma, que não siga o contrato social, a gente sabe, opa, mas peraí, isso é o meu direito. Se é o meu direito, eu tenho o direito de reclamar, eu tenho o direito de questionar, porque eu consigo refletir. Se eu faço essa reflexão, as pessoas não vão conseguir manipular a minha opinião, as pessoas não vão conseguir dominar a minha pessoa em prol de uma coisa que seria errada. Então tudo isso influencia. Vamos pegar o exemplo da eleição. As eleições estão acontecendo para eleger representantes. Esses representantes, eles também têm direitos e deveres com os cidadãos. Se ele tem esse direito e esse dever com os cidadãos, o cidadão, ele pode sim deter posse das leis, saber como a lei funciona, qual é o direito que ele tem, porque se acaso um representante fizer algo que está fora do contrato social, eu posso sim falar, olha, você está fazendo errado, isso não deveria estar acontecendo. E aí, esse candidato ou esse representante, ele não pode manipular as pessoas, dizendo que realmente está acontecendo uma coisa quando não está, ou fazer uma coisa contra a população. E é aí que acontece o fato de que as pessoas elas têm o direito de manifestar as suas opiniões, lembra da liberdade de expressão, respeitando aí o direito das pessoas, para que não haja uma dominação sobre elas. Então elas vão ter a liberdade de expressão, respeitando as pessoas, é claro, mas para que ela utilize a consciência, a reflexão e o pensamento dela em prol do quê?
do bem comum, do bem social. E é aí que nós vamos para o que é o tesouro escondido. Vem dizendo o seguinte: na vida em sociedades, todos devem ter direitos e deveres que precisam ser respeitados e cumpridos. Existem muitos casos nos quais os direitos não são respeitados, e isso exige medidas que garantam a proteção dos direitos e deveres do povo. Os direitos individuais e coletivos devem ser respeitados por todas as pessoas e instituições. Essas instituições seriam aí as escolas, os setores do governo, seriam as instituições que são religiosas e por aí vai. Devem respeitar os direitos individuais e também os direitos coletivos. Por quê? Quando há esse respeito, as pessoas elas conseguem conviver bem em harmonia e a sociedade vai ser organizada. Apesar de parecer muitas vezes que a nossa sociedade ela não é organizada, o problema não é porque o contrato, ou seja, as leis estão com algum problema. É o cumprimento dessas leis que tem um problema. Esse cumprimento ele precisa vir das pessoas enquanto indivíduo, enquanto pessoa única, como também o coletivo. Então, não adianta, por exemplo, existir uma pracinha bonitinha na cidade e as pessoas irem lá e quebrar as coisas, depredarem. Por quê? Porque aquilo ali foi feito para um bem coletivo. Uma pessoa individual não pode destruir esse bem coletivo, porque às vezes as pessoas pensam assim: ah, não, é público, não é de ninguém. Quando, na verdade, o público é algo que é de todos. Agora é a sua vez de filosofar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!